Olá, meu nome é Alberto e seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar com você sobre a ideia de design de código orientada a trade-off mesmo. Ou seja, você analisar para cada decisão que você toma o que você está buscando ganhar e o que você está eventualmente perdendo. Porque o tempo inteiro, quando a gente decide implementar alguma coisa, corrigir um bug, evoluir o software por conta de uma nova necessidade de negócio ou algo do gênero, chega aquele determinado momento que está nas mãos da pessoa que tem que implementar a parada, que ela vai decidir como materializar aquela funcionalidade, aquela evolução com código. E aí, múltiplos caminhos se abrem. E eu gosto muito de pensar que, muito além do certo e errado, que a gente debate bastante e tal, né? Tem mais a ver com, se eu for por esse caminho, o que eu estou deixando na mesa aqui, né? O que eu acho que eu estou ganhando, o que eu estou deixando na mesa? Por exemplo, imagine que você decide implementar uma validação de unicidade de um dado dentro de um serviço seu, deixando esse dado atravessar o sistema e você vai utilizar a constraint que você configurou no banco de dados. Então, essa foi uma decisão de design ali no sentido de, olha, eu vou deixar o dado atravessar na hora que for fazer a persistência. Eu tenho essa constraint, vai dar um problema, essa vai ser lançada, por exemplo, uma exception no sistema, e eu posso lidar com essa exception. Qual que é o custo disso no sentido de o que é que você perdeu quando tomou essa decisão e o que você, obviamente, também ganhou aí. Ou vou dar um outro exemplo que eu também já falei aqui no canal. Imagina que você decide se acoplar com o seu framework de tal maneira que você vai transformar os controllers do seu framework nos seus casos de uso, nos seus application services. Por exemplo, se fosse usar o termo ali mais comum do domain driven design e tal. Beleza? Aqui eu fiz o paralelo, né? Já te falei do caso de uso, que é um termo utilizado nessa parte mais tática da coisa, ali na arquitetura limpa, aí você olha para a parte mais tática do domain driven design, você olha para o application service. Essas coisas são parecidas se você vai olhar as explicações. Então imagina, né? Vamos olhar aqui para o domain driven design. Imagina que você decide que o seu application service vai ser o seu controller do framework MVC que você decidiu utilizar. O que você supostamente está ganhando e o que você está perdendo quando toma essa decisão. Acho que é um jeito muito legal de olhar para o seu design e que te ajuda na hora de decidir, na hora do que você vai padronizar e tudo mais. Eu separei aqui, né, um arquivinho para a gente falar rapidinho aqui sobre isso, né? Então, por exemplo, eu quis pegar esse caso aqui, ó, da camada da validação, a validação dita de negócio, né? Eu gosto muito do que Rafael Ponte fala. Quem não segue, né, siga ele no Twitter, ele é bem ativo no Twitter, fala bastante sobre design de código e tudo mais, enfim, sobre qualidade no geral. Ele fala assim, ó, para mim, tudo é negócio. Tudo. Porque tudo no final converge para você resolver um problema de negócio, porque importa se aquele código naquele momento é um código que se apresenta mais como um código de infraestrutura, como um código só de framework e tal, né? Tudo se conecta para no final, né, bater lá no liquidificador e sair uma vitamina de coisas de negócio para o sistema oferecer e tal. Então, vamos supor que a gente toma aqui um caminho que é validar a unicidade do dado apenas com a constraint na tabela do banco de dados. Então aqui você tomou, né? Imagina que tem aqui esse caminho. Esse é um caminho. Se for por esse caminho, o que é que você ganha? Então aqui, acho que obviamente aqui, né? Você ganha em velocidade de execução, não que você precise disso na hora que está ali fazendo a validação. Você ganha aqui na constraint, se você deixa isso só na camada de banco de dados, obviamente que se muda algum tipo de detalhe nessa regra de validação, se ela não está propagada em várias outras camadas, você pode mudar essa regra. Você pode mudar essa regra apenas em um lugar. E aqui você pode expandir, né? Imagina que não fosse simplesmente uma regra de constraint de unicidade, você tem uma regra de negócio mais complexa e que pudesse ser descrita essa regra apenas lá, né, na sua camada de banco de dados. Quando eu falo camada de banco de dados, é nas tabelas em si, né, no software lá de banco de dados que você está utilizando, PostgreSQL ou qualquer coisa do gênero. Então, se você concentrasse só lá,
Se você quisesse fazer uma alteração, você faria essa alteração, por exemplo, só nesse lugar. Beleza? Agora, então aqui, né? Quais são possíveis problemas de deixar... Botar aqui, né? Só para fazer assim, né? Ganhos, possíveis ganhos, sei lá se é ganho mesmo e tal, né? Possíveis ganhos. Aqui agora a gente pode falar de problemas que você pode ter. Então, se você deixa, por exemplo, pensando aqui nessa validação de negócio e você configura ela apenas lá na tabela do seu banco de dados, uma coisa que você fatalmente vai ter que fazer, que vai dar um pouco mais de trabalho, é que você vai ter que mapear o problema que aconteceu lá no banco de dados para a saída adequada de resposta. Por exemplo, mapear para um JSON ser devolvido via HTTP. Você vai ter um pouco disso. Provavelmente, né, além de pegar esse erro e mapear, você vai ter que fazer algum tipo de controle fino para entender qual constraint, qual que foi o problema de banco de dados que foi levantado para você mapear para a saída ali adequada. Né? Aqui tem o mapeamento do erro para a saída, mas tem a lógica de verificação do tipo de problema para conseguir, então, mapear a saída adequada. Esse, para mim, é um problema. Quando eu falo problema, é talvez mais esforço, você pode interpretar como achar melhor. Beleza? Então, uma outra coisa eu acho aqui, né, que eu considero um pouco problemática, é deixar um dado inválido atravessar o sistema. Estou supondo que o sistema não é feito só de banco de dados aqui, né? Você tem a aplicação em si, e esse dado vai atravessar pela aplicação até chegar uma hora que vão tentar pegar esse dado e serializar, né? Sei lá, inserir, atualizar, algo do gênero no banco de dados. Então, um outro problema aqui é deixar um dado inválido atravessar o sistema inteiro. Eu sei lá se alguém, em algum momento, vai fazer uma lógica em cima desse dado, sendo que aquele dado está inválido. E aí alguma coisa pode acontecer. Aí você pode pensar, ué, mas aí a pessoa tem que esperar a resposta voltar, Mas como é que ela vai esperar a resposta voltar se a parada atravessou o sistema inteiro e chegou lá no banco de dados? Então aqui você teria que segurar, né, mandar algum tipo de e-mail, você não poderia disparar algum processamento assíncrono. Você teria que, por exemplo, né, colocar aqui na transação, se essa transação deu certo, aí você tem, obviamente, os outros disparos e tal, e você vai, obviamente, colocar mais responsabilidade em quem está codando ali a parada. É dever da pessoa que está codando saber como lidar com isso? Acho que sim. Ao mesmo tempo, nós somos humanos e, obviamente, que a gente comete equívoco. Se o seu código, de alguma maneira, puder facilitar, né, não blindar, mas facilitar a diminuição desses problemas, aí eu particularmente acho uma parada interessante. Então, acho que aqui, né, você tem esses ganhos daqui, esses problemas. Você que está aí vendo o vídeo pode identificar outros tipos de ganhos e outros tipos de problemas que eu não coloquei aqui. A brincadeira aqui é menos sobre exaurir todas as possibilidades e mais sobre fazer esse exercício para cada decisão de design que você vai tomar, ainda mais aquelas que parecem talvez mais importantes, que vão ser mais duradouras no sistema, que parece resolver uma parada que é mais complexa ou algo do gênero. Beleza? Aqui outra coisa que a gente poderia refletir é fazer assim, ó. Eu agora quero validar a unicidade do dado em todas as camadas. Aqui eu estou indo para o lado oposto, né? Então, o que é que eu ganho quando eu falo todas as camadas? Vamos aqui, né? Dar nome aqui à parada. Então, você vai validar, por exemplo, lá no controller, ou seja, está entrando um dado, imagina que está entrando um e-mail no formulário, e você ali no controller já vai fazer uma query contra o banco de dados para verificar se aquele e-mail já existe naquele contexto e tal. Imagina que você vai fazer isso. Aí, no seu estilo, no padrão que foi estabelecido aí de código, nos guidelines aí da sua empresa, foi estabelecido, né, que você tem que se desvencilhar essas tecnologias de borda e tal. Então, o controller vai passar a parada para um caso de uso. E aqui no seu caso de uso, você pode querer fazer isso de novo, né? Porque, afinal de contas, é uma validação de negócio. Então,
casa bem ficar num caso de uso, né? Eu tenho aqui um caso de uso, que é o caso de cadastro de novos usuários. Nessas novas pessoas que são usuários, não posso ter e-mail duplicado. Logo, eu vou validar ali, beleza? E você também vai querer colocar isso como constraint do banco de dados, beleza? Se você quiser, você pode restringir aqui, né? Não, calma aí, no controller, vamos só botar validações básicas, que são validações mais do tipo do dado que está entrando. Então, você pediu e-mail, tem que vir no formato de e-mail. Você pediu número positivo, tem que vir número positivo. Você pediu data no futuro, tem que vir data no futuro. Mas essas validações que são de negócio, imagina que a gente poderia concentrar, né, só no caso de uso. Por exemplo, vamos fazer desse jeito que fica menos, não gera nenhum tipo de, gera menos dúvida na mente. Então, o que é que você tem aqui, né? Se você botar para validar em mais camadas, você pega o erro mais cedo. Essa para mim, essa na minha opinião, inclusive a principal vantagem. Você pega o erro mais cedo. Eu gosto da linha de design de código que tenta possibilitar revelar os problemas no software o mais cedo possível. Eu acho que quanto mais cedo você revela, maior a chance daquele problema não derivar em outras coisas ruins dentro do seu sistema. Então, eu gosto dessa linha aí de código. Então, você pega o erro mais cedo. Esse, para mim, é o principal ganho. Beleza? Pega o erro mais cedo. Eu não consigo ver na minha cabeça uma outra coisa, oh, meu Deus. Beleza? E nem é que pega o erro mais cedo. Você pode pegar o erro mais cedo, porque se for pensar em unicidade, pode ser que tenha alguma aqui, uma questão de concorrência. Na hora que você fez a query, não tinha um e-mail, não tinha informação duplicada, né? Pode ser e-mail, qualquer outra coisa. Mas na hora que foi persistir, entre fazer a query de verificação e persistir, uma outra request entrou, gravou aquele e-mail, porque também para ela ali a parada estava válida, e aí na hora que você vai persistir no banco de dados, o problema vai ser pego só na parte da constraint, beleza? Então aqui você pode pegar o erro mais cedo. O que eu vejo de problema? Você obviamente faz, né? Quando eu falo problema é de custo, né? Você faz uma query a mais. De novo, né? Ser mais lento é problemático? São duas coisas diferentes. Uma coisa é ser mais lento. Se isso é problema ou não, depende do contexto onde aquela lentidão está acontecendo. Beleza? Vai ter sistemas. Por exemplo, um sistema que tem que medir, sei lá, o seu batimento cardíaco. Se ele for lento, pode ser que ele esteja te dando informação desatualizada e vai ser muito ruim. Ou um sistema que esteja, sei lá, processando compra ou algo do gênero, você quer que, obviamente, aquilo ande no ritmo que seja adequado, né? Tem lugar, tipo um sistema de back-office, que a lentidão talvez não seja uma parada tão, oh, meu Deus, que terrível e tal, né? Então, ser lento não necessariamente é um problema. Mas eu estou colocando aqui como possível problema fazer essa query a mais. Uma outra coisa que é um possível problema é justamente, né, o que é uma vantagem quando você faz num lugar só, que você duplica a regra. Agora, a regra de unicidade está descrita como constraint no banco de dados e agora também está implementada na validação do caso de uso. Se por algum motivo essa regra de negócio muda, você tem que mudar em dois lugares. Em dois lugares. Só para dar esse exemplo aqui. Beleza? Então, você teria que mudar em dois lugares. Como aqui, né? Isso aqui a gente poderia falar. Tem outra coisa aqui que quando você descola o seu caso de uso da tecnologia web, por exemplo, ali do seu entry point, acho que tem outra coisa que acontece, mas eu falo no exemplo de baixo. Então você fala assim, pô, pegar o erro mais cedo, o quão importante é isso para o nosso sistema? O quão importante é isso? É muito importante? Ah, talvez seja, então eu quero pegar o erro mais cedo. Ah, não acho que vamos deixar. De novo, vai depender do seu caso aí. Então, porque vai você fala assim, então vamos fazer isso daqui. É muito tenso para a gente ficar mapeando esse problema. É muito tenso para a gente ficar fazendo essa lógica de verificação e deixar estar. Não, aparentemente não é. Esses problemas para a gente são ok, somos acostumados a lidar com isso. Temos já bibliotecas que se integram lindamente aí com nossos sistemas de banco de dados, que já fazem esse mapeamento automático aqui, a gente vai continuar por esse caminho. Eu acho que esse é um jeito muito saudável de você levar
os seus padrões de código, obviamente, dentro da sua equipe, entendendo o que você está ganhando e o que você está ali, né, deixando na mesa, quais são o custo daquilo, porque esse custo pode vir posteriormente e puxar o seu pé. Faz parte do jogo, tá tudo certo. Peguei aqui esse outro caso, que é onde eu vou escrever, né, o código desse meu caso de uso. Então, imagina que você, opção de criar uma, vou botar aqui, né, pensando em orientação a objeto, uma classe de caso de uso descolada do framework de entrada de dados ali. Vamos supor, por exemplo, HTTP. Então, imagina que você tem aqui, né, você vai tomar essa decisão. Então, a gente vai olhar aqui, né, pelo lado dos ganhos e pelo lado dos problemas aqui da parada. De novo, né, que é só a minha visão, do jogo aqui. Então, quando você olha aqui, né, você quer criar uma classe de caso de uso que ela descola. O que é ganho? Supostamente você reaproveita o caso de uso para entry points para entrada de dados diferentes. Esse é um possível ganho. A depender do framework que você esteja utilizando, isso daqui é uma depender em maiúsculo, beleza? Gritando, porque tem, eu vou falar sobre testabilidade, mas tem frameworks, por exemplo, como o Spring, que os itens dele são todos testáveis. Inclusive, em geral, mais testável do que o código que vai ser feito pela equipe, especificamente no caso de uso ou algo do gênero. Quando eu falo da arquitetura padrão, ali da parada, todos os componentes do Spring são, em geral, feitos para serem facilmente testáveis. Inclusive, testáveis sem precisar se acoplar com o framework, criando mocks, se você quiser, facilmente, ou ele tem ali, né, o Spring Test, que o seu teste, ele já te fornece os objetos que imitam ali os comportamentos, né, dos objetos reais dele para facilitar a sua vida e tudo mais, ou seja, o seu código é sim testável. Mas, vamos botar aqui, né, que você supostamente ganha mais testabilidade. Então, você cria uma indireçãozinha, e aí você agora pode supostamente reaproveitar esse caso de uso. Quando eu falo supostamente, é que se você, por exemplo, no seu caso de uso, você vai soltar um exception e você acopla com status HTTP, acabou o reaproveitamento de caso de uso, porque ele não pode mais ser reaproveitado em nenhuma situação que não seja via HTTP o uso dele, beleza? Então, mas pensando aqui na teoria, né? E a gente sabe que de vez em quando na prática a teoria se apresenta de maneira diferente. Você tem isso. Então, supostamente você também ganha mais testabilidade. O que eu acho que você perde aqui, né? Quando você se descola do framework, você vai ter que acabar fazendo código. Tem um problema aqui nesse GIST aqui. Eu vou tirar o acento. Eu acho que é o acento, inclusive, para ser bem sincero, e talvez seja uma burrice minha aqui, né? Uma leseira minha. Você vai acabar fazendo código para mapear a resposta do método. Não bota acento não, do método do caso de uso para a saída adequada. Então, por exemplo, imagina que no seu caso de uso você pegou ali, né, o problema de unicidade, e aí deu esse problema. E aquele caso de uso está sendo invocado por uma camada, né, anterior ali, por uma camada superior, aí ali é uma camada de borda mais externa, por exemplo, um controller, pode ser um lista, né, de uma fila, ou algo do gênero. Então, se deu um problema, você vai ter que retornar esse problema numa abstração, que é uma abstração do seu negócio, e aí você vai ter que pegar essa abstração e transformar para a saída adequada. E eu estou aqui partindo do princípio que você, de fato, está querendo criar um caso de uso que não esteja acoplado com o framework que você está utilizando. Sendo bem restritivo aqui, né? Obviamente que se você estiver fazendo um caso de uso que o retorno seja, por exemplo, retorno de sucesso já é o status 200, ainda é bem um caso de uso pensando pela arquitetura limpa e outras arquiteturas em camada. Então,
E aqui, né, quando eu falo que é de acabar fazendo código para mapear a resposta do método, é tanto para problema quanto para sucesso, né? Imagina que deu certo o cadastro, o XPTO da coisa, e você quer retornar um monte de dado. O que é que você vai acabar fazendo? Você vai criar uma classe que representa essa resposta com essas informações que você quer. Essa resposta vai chegar no controller, supondo que seja HTTP, e você vai ter que pegar essa resposta de sucesso e mapear para a saída adequada, para o status HTTP adequado e tudo mais. E você vai ter que acabar fazendo esse código ali o tempo inteiro. É código de cola, porque você está se descolando do seu framework, você está se desacoplando do seu framework, mas o seu framework, como voltando a citar Rafael Ponte, né, o seu sistema é um só. As coisas se encostam em algum momento. Então, se você decidiu, tem essa coisa aqui, que você podia, que é o seu controller do Spring. Você poderia fazer código aqui, você decidiu fazer o código aqui. Você agora vai ter que juntar os dois. Não tem para onde correr. Beleza? Então, quando eu olho aqui, né, para esse tipo de situação, para mim o principal problema é esse aqui. Eventualmente, você pode, não bota acento não, você pode acabar escrevendo código, não bota acento, você pode acabar escrevendo código que o framework, não bota acento, não bota acento, não bota acento, pare de botar acento, que o framework já implementou. Aí, né? Então, pode ser que algum tipo de validação já pudesse estar implementada pelo framework, pode ser que algum tipo de retorno aí, ou algo do gênero já pudesse estar implementado, enfim. Você pode ter que acabar, né, por conta de construir as suas abstrações, fazendo código que já foi implementado pelo framework, ou pelo menos código rapeando alguma implementação ali do framework. De novo, eu, aqui, né, falando por mim, a minha abordagem de design padrão, obviamente que tudo depende do problema, mas para a maioria dos problemas que eu já enfrentei na vida e que eu vejo e que a minha observação me leva, se eu estou utilizando um framework que de fato é muito maduro, e ele tem histórico de maturidade, eu considero que esses problemas aqui são maiores do que os benefícios que eu ganho em, por exemplo, desacoplar o meu caso de uso da minha tecnologia. Eu tô para gravar esse vídeo que eu até acho, né, que é um princípio, uma ideia de arquitetura, né, ao invés de ser uma arquitetura em camadas, seria uma arquitetura que privilegia o entry point inicial, né, o entry point principal do seu dado. Então, imagina que o entry point principal do seu dado é um endpoint HTTP. É ali que a coisa surgiu, ali que a maioria das operações de cadastro de qualquer coisa do gênero, de atualização de qualquer coisa do gênero, de qualquer lógica é feita. Eu fico pensando que eu poderia transformar qualquer outro tipo de entrada de dados simplesmente num rotear para a entrada principal, né? Eu digo, precisaria obviamente de mais uso, mais experimentação, mas é uma coisa que eu venho maturando bastante e eu acho, pelo que eu já vi na minha vida, que isso teria um bom potencial. Então, nesse momento, para a maioria dos casos que eu enfrento, já enfrentei, que eu observo, eu aqui acho, por exemplo, que esses problemas não valem a pena para os benefícios que eu ganho, né? Eu consigo ter testabilidade com o framework maduro, para mim, eu evito fazer um monte de código de cola por conta do desacoplamento entre as camadas que eu estava, entre essa camada, né, de caso de uso, principalmente essa camada, né, caso de uso e tecnologia que vai lidar ali, né, com o protocolo utilizado para receber os dados. Então, mas aqui assim, mais do que dizer que eu prefiro um, prefiro o outro e tal, né, eu quis tentar mostrar para você como eu estou olhando o tempo inteiro para o que eu vou ter de benefício, para o que eu vou ter de custo em função daquele benefício que eu quero ganhar ali, né? E eu falo assim, beleza, o que vale a pena aqui, né? Dada a situação que eu me encontro, onde que eu consigo, que parece ser mais legal, o que parece ser mais legal para essa situação, beleza? E aí, obviamente, que isso daqui, né, você pode criar, derivar, isso daqui pode entrar num guideline no sentido assim, olha, a gente tem aqui 3 ideias de design que você pode utilizar em função dos problemas que vão aparecer. Você começa a padronizar,
que é importante, né? Você dar autonomia para as pessoas, mas também criar ali, né, as cercas para que a coisa não fique maluca e cada um tome a decisão contra cada uma tome a decisão completamente utilizando princípios muito diferentes e tudo mais, porque aí tende a degringolar a manutenibilidade, né? Se cada pessoa está escrevendo um troço na sua língua própria, ali, né, do jeito que ela entende o mundo, vai ser difícil você, por exemplo, facilitar um board, facilitar rotação na equipe, ou algo do gênero, para falar de algumas poucas coisas. Então, eu sou a favor, sim, de padronizar com a flexibilidade necessária e tal. E aqui é muito sobre isso, né? Que você olha o que você vai ganhar e o que você pode perder. E você toma a sua decisão em função disso. Aqui eu citei dois, você pode citar vários outros aqui nos comentários do vídeo, né? Que a gente pode discutir. Eu, obviamente, vou responder todas as dúvidas aí, né? Todas as dúvidas, comentários, críticas e por aí vai. Não tem problema nenhum. Beleza? Mas o vídeo de hoje era basicamente sobre isso. Contar, né? Desse design orientado à análise de custo, análise de trade-off, para que você, obviamente, vá tomando decisões cada vez mais embasadas numa análise crítica do que você está fazendo. Beleza? Mas era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também de maneira educada. Eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso.